No Texas, durante o verão, o calor sufocante não apenas pairava, mas pesava como um fardo, queimando estradas de terra e transformando o céu em um lençol branco e escaldante. Um veículo militar parou em uma barreira de arame farpado em um local isolado. Lá dentro estavam 6 mulheres alemãs cansadas, todas vestidas com uniformes verdes manchados de sujeira, com os olhos arregalados de fadiga e pavor. Elas haviam sido alertadas sobre os americanos, informadas de que a captura levaria à execução, tortura ou algo muito pior. Elas foram levadas a acreditar que os apoiadores de Adolf Hitler, particularmente as veteranas da máquina de guerra nazista, não receberiam misericórdia. Embora não fossem combatentes, elas usavam o uniforme, tocavam a dura realidade da guerra e agora se encontravam prisioneiras dela. No banco de madeira na caçamba do caminhão estava Ilse Kohler, uma mulher de 22 anos que convivera com imagens de crianças alemãs famintas atribuídas ao Tratado de Versalhes. Ela participara de desfiles escolares sob faixas estampadas com suásticas. No Texas, ela previu o confronto com americanos hostis, conforme alertado por seus professores, esperando revistas e possível violência. No entanto, ao descer do caminhão em solo americano, um jovem soldado, apenas um pouco mais velho que ela, estendeu uma garrafa de Coca-Cola. A bebida chiou quando ele a abriu e a ofereceu com um sorriso, dando-lhe as boas-vindas ao Texas. Sob o sol escaldante do Texas, suas noções preconcebidas sobre seus adversários começaram a se desgastar. Ela havia imaginado a América como uma prisão. O que a aguardava era uma perspectiva totalmente diferente, uma chance de uma nova vida. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos abrigavam mais de 450 mil prisioneiros de guerra alemães, e foi assim que ela se encontrou no Texas. 450, quase 500 campos espalhados pelo sul, centro-oeste e oeste dos Estados Unidos abrigavam aproximadamente 78 mil prisioneiros, predominantemente soldados do sexo masculino da Wehrmacht ou da Kriegsmarine. No entanto, menos de 1.000 eram mulheres. Embora não fossem combatentes da linha de frente, ainda eram classificadas como militares ou auxiliares. Elas haviam servido em diversas funções, como enfermeiras, auxiliares de comunicação, secretárias e voluntárias civis que acompanhavam o exército. Algumas dessas mulheres até se voluntariaram para servir, considerando isso um dever patriótico para com sua pátria. Elas foram capturadas em diferentes locais: França, Itália e a própria Alemanha, quando as forças aliadas avançaram. Após a captura, eram categorizados como prisioneiros adversários, de acordo com as convenções de Genebra, e enviados frequentemente sem conhecimento de seu destino, através do Oceano Atlântico até os Ypres. A viagem era longa, cansativa e aterrorizante, mas o que os esperava do outro lado era sua perspectiva mais temida. Desde a juventude, foram doutrinados com uma dieta consistente de propaganda nazista, cartazes, cinejornais, transmissões de rádio e livros escolares que retratavam os americanos como selvagens, violentos e desprovidos de alma. Segundo a ideologia nazista, os americanos não eram uma raça, mas um híbrido, contaminado por judeus, africanos e imigrantes, sendo indisciplinados, incivilizados, selvagens. Para mulheres como Ilsa, a ideia de se render ao controle americano era de revirar o estômago. Não era apenas o medo da prisão, era o medo de serem envergonhados, desonrados ou até mesmo agredidos. Essas apreensões não eram irracionais. Elas foram incutidas, reforçadas e profundamente enraizadas ao longo dos anos. O medo persistiu mesmo após o fim da guerra, e suas expectativas foram destruídas ao chegar ao Texas. Ao contrário dos campos de prisioneiros de guerra na Europa ou no Pacífico, os campos americanos, particularmente os do Texas, operavam de forma diferente. Apesar de serem obrigados pelas convenções de Genebra a tratar os prisioneiros com humanidade, havia uma divergência cultural. Comandantes americanos, principalmente em áreas rurais como o Texas, frequentemente promoviam interações entre moradores locais e prisioneiros como medida de economia de custos.
Os prisioneiros eram utilizados para trabalhos agrícolas ou em fábricas de conservas, enquanto a escassez de mão de obra durante a guerra era aliviada pelos moradores locais. Consequentemente, as prisioneiras, assim como seus colegas homens, frequentemente tinham permissão para sair dos campos durante o dia para tarefas agrícolas. Algumas eram vigiadas, outras simplesmente tinham a confiança de que retornariam, uma prática que surpreendeu os alemães, não apenas pela liberdade, mas pela confiança demonstrada em relação a elas. Nos campos, eles recebiam camas com colchões, havia bibliotecas, pacotes da Cruz Vermelha contendo chocolate e cigarros, até instrumentos musicais, apresentações teatrais e aulas de inglês estavam presentes. Os guardas não os agrediam fisicamente, em vez disso, os tratavam com educação e seguiam o protocolo. Um ex-detento declarou mais tarde: "Nunca havia provado comida tão boa quanto em um campo de prisioneiros americano." Para indivíduos como Ilsa, a mudança psicológica foi quase insuportável. Aqueles que haviam sido ensinados a desprezar os monstruosos estavam lhes fornecendo sustento, falando gentilmente e concedendo-lhes mais respeito pessoal do que seus próprios superiores jamais tiveram. No entanto, se a experiência dentro do campo foi inesperada, o que aconteceu lá fora seria algo que nenhum deles, ou seus comandantes em casa, jamais poderiam ter imaginado. Propaganda versus realidade. Ilsa Kohler veio de uma pequena cidade perto de Dresden. Como a maioria das crianças alemãs durante a era nazista, sua perspectiva de mundo foi moldada desde cedo pelo que lhe foi dito, não pelo que ela vivenciou em primeira mão. A professora de Ilsa vestia um uniforme marrom na escola. Em vez de se aprofundar nas histórias da Roma Antiga ou da Idade Média, suas aulas de história começavam com a desgraça da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Cada aula continha uma lição. A Alemanha havia sido enganada, enfraquecida e humilhada por adversários estrangeiros, sendo os Estados Unidos um dos principais culpados. Aos 10 anos de idade, Ilsa já conseguia recitar trechos dos discursos de Hitler na íntegra. Ela havia participado de desfiles de jovens e usava uma braçadeira. Aos 15 anos, sua família recebeu um soldado de licença da Frente Oriental, que os entreteve com histórias de bombardeiros americanos arrasando cidades alemãs, retratando os americanos como pessoas sem moral e tratando prisioneiros com crueldade. Ilsa confiava em suas histórias. Aos 18 anos, optou por trabalhar como datilógrafa em uma unidade médica da Luftwaffe, sem receber uma arma, mas usando o uniforme. Quando as forças americanas a capturaram perto de Munique, em abril de 1945, ela foi classificada como não combatente, mas permaneceu prisioneira de guerra. Ela não chorou, nem gritou. Ela previu a suposta retaliação, mas em vez disso recebeu um cobertor e água dos soldados americanos. Eles se abstiveram de atos degradantes como despila ou cuspir nela. Ao ser admitida em um campo de prisioneiros de guerra, ela recebeu uma escova de dentes, sabão e sapatos limpos. Isso não era compaixão, era protocolo. As forças armadas do Smayr-Senazete cumpriam rigorosamente as regras, guiadas pela Convenção de Genebra, relativas ao tratamento de prisioneiros. Esperava-se que os prisioneiros fossem alojados humanamente, recebessem alimentação e assistência médica suficientes e tivessem permissão para escrever para casa. Inspeções regulares garantiam o cumprimento. O assédio não era tolerado. No entanto, para Ilsa e outras mulheres alemãs criadas sob a sombra da ideologia nazista, tal tratamento era incompreensível. Como os americanos, a nação que ela aprendera a temer, poderiam lhe dar respeito como pessoa. Na realidade, a propaganda nazista havia sido excessivamente eficaz. Quando essas jovens amadureceram, sua estrutura emocional era essencialmente construída sobre o medo, medo do adversário, medo da desgraça. Apreensivos com as consequências desconhecidas de uma vitória alemã na guerra, agora substituída por uma batalha perdida e cativeiro, prepararam-se para uma terrível provação. No entanto, o tormento esperado nunca se materializou. Em vez disso, encontraram sustento, lençóis limpos, solidão, produtos de higiene,
livros e até Coca-Cola. Para Ilsa, cada ato de gentileza aumentava sua perplexidade. Não era apenas a compaixão dos americanos, mas sua compaixão não exigia subjugação. Não houve discursos de propaganda, nem sessões de doutrinação sobre democracia. Ninguém tentou convertê-la a qualquer sistema de crenças. Eles apenas a trataram com respeito e esperavam um comportamento semelhante em troca. Um dia, em junho, Ilsa foi levada para uma fazenda de algodão a 32 quilômetros do campo para trabalhar em equipe, marcando sua primeira jornada fora do arame farpado desde sua chegada aos Estados Unidos. Ela viajou na caçamba de uma caminhonete ao lado de outros 4 prisioneiros e um guarda armado solitário que estava lá principalmente para evitar que alguém se perdesse. Ninguém pretendia escapar. Não havia para onde fugir. Ao chegarem, um homem alto e bronzeado chamado Thomas Walker já estava lá, identificado como um texano de 25 anos, ex-membro da Marinha, que havia sido dispensado recentemente. A fazenda de sua família precisava de trabalhadores devido ao recrutamento. Então eles estavam contratando prisioneiros. Thomas nunca havia encontrado uma alemã antes, especialmente uma que parecesse figurante de um filme de propaganda. Ilsa, alta, pálida, com cabelos loiros presos para trás e olhos azuis penetrantes que mal o reconheciam, era essa mulher. Nenhum dos dois confiava no outro, pois não falavam a língua um do outro. No entanto, conforme o sol nascia e o dia se transformava em noite, algo mudou. Thomas ofereceu água e Ilsa ajudou a separar o algodão. Ele a ensinou a usar luvas para evitar bolhas, e ela expressou gratidão em inglês. Ele retribuiu com Bittschön em alemão. Suas ações podem não ter sido consideradas românticas pelos espectadores e ainda não eram, mas para 2 indivíduos que cresceram em lados opostos do mundo, ensinados a desprezar um ao outro, essa simples conexão humana foi mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Um primeiro encontro e um vínculo em comum. Durante várias semanas, Ilsa visitou a fazenda Walker com frequência todos os dias. O trabalho era árduo. Mesmo sob o sol escaldante do Texas, as tarefas eram mais árduas. No entanto, um ambiente que ela não experimentava há algum tempo a envolvia, tranquilo. Não havia alarmes de ataque aéreo, nem ordens concisas, nem cartazes de propaganda. Em vez disso, havia extensos campos de algodão, um rádio antigo transmitindo músicas country do celeiro e a cadência suave do trabalho. Inicialmente mantendo-se solitário, Thomas constantemente rompia o silêncio. Começou aprendendo a pronunciar corretamente o nome dela, Ilzu em vez de Ilse. Depois, presenteou-a com um par de luvas de couro. Em uma ocasião, ofereceu-lhe um lenço quando suas mãos estavam com bolhas. Em outra ocasião, um doce de limão do bolso da camisa dele foi parar em suas mãos. Esses atos não eram obrigatórios. Também não eram românticos, não naquele momento. No entanto, para uma mulher que só conhecia hierarquia rígida e desconfiança, os gestos casuais de gentileza de Thomas pareciam quase revolucionários para Ilsa. Gradualmente, ela começou a rir de novo, timidamente no início, questionando se isso era mesmo permitido. Ela começou a lhe ensinar vocabulário alemão. Ele a chamava de Fräulein, inicialmente com uma pronúncia errada, mas sempre acompanhada de um sorriso. Ela lhe mostrou como dizer Guten Morgen. Ele demonstrou Howdy em resposta, ambos tentando as pronúncias sem sucesso. Certa tarde, durante uma pausa, Thomas entregou-lhe um caderno e um lápis. Para inglês, indicou. Assim começaram a trocar bilhetes, inicialmente com frases curtas. O céu é azul. Você é engraçado. Eu gosto de música. Você sente falta de casa? Essas frases eram mais seguras de expressar do que palavras faladas. Escrever proporcionava tempo para contemplação, especulação e esperança de que o outro compreendesse. Ilsa escreveu sobre seus 2 irmãos. Um havia morrido na Rússia, outro estava desaparecido. Ela não sabia se seus pais ainda estavam vivos. Thomas registrou a perda de um irmão mais velho na Normandia,
O choro de sua mãe todos os domingos na igreja e a incerteza sobre por que havia voltado para casa quando tantos outros não o fizeram. Evitavam discutir sobre Hitler, Roosevelt ou política. Eles evitavam debater sobre o certo ou o errado. Em vez disso, conversavam sobre chuva, música, cavalos e o prazer de uma melancia gelada após um cansativo dia de trabalho. Isso, compreensivelmente, chamava a atenção. Os prisioneiros eram proibidos de socializar com civis, especialmente em casos de encontros românticos. Embora Thomas e Ilsa não demonstrassem afeição abertamente, alguns moradores locais começaram a notar seus olhares mútuos. Certa noite, o comandante do campo chamou Ilsa ao seu escritório. Ele não gritou nem ameaçou. Em vez disso, lembrou-a. Lembre-se, você é uma prisioneira de guerra. Você representa a Alemanha. Ela reconheceu, mas chorou no travesseiro naquela noite, incerta sobre sua identidade. Thomas também ficou afetado. Um vizinho o alertou. Fique longe dessas mulheres nazistas, filho. Vai rolar fofoca. No entanto, Thomas não lhe deu atenção. Ele ainda não havia se apaixonado. Ele estava cativado por ela. O poder silencioso oculto sob sua formalidade o atraía. Admirava como ela guardava as palavras até que tivessem significado. Seu conhecimento prévio de qual bandeira ela havia servido não lhe importava. Tudo o que sabia era que ela não era como o mundo a percebia. Ela demonstrava gentileza, curiosidade e determinação. Talvez ela também estivesse vagando, assim como ele. Em setembro, eles encontraram um ritmo. Thomas inseria um bilhete no canto de um livro que emprestava, passando-o por um guarda amigável para ela. Em troca, ela respondia com uma flor prensada ou uma breve mensagem em inglês, cuidadosamente escrito e enviesado. Mas um dia, ela se ausentou. O caminhão chegou à fazenda sem ela. Thomas fingiu indiferença ao questionar o guarda. A unidade dela foi realocada, disse o guarda. Nova rotação, um acampamento diferente na próxima semana. Naquela noite, Thomas escreveu para ela uma carta longa e desajeitada, cheia de erros de ortografia. Ele a encerrou com uma pergunta. Se você partir, algum dia retornará? 2 dias depois, Ilsa recebeu a carta. Ela não respondeu prontamente. Ela o examinou 3 vezes e, em seguida, escondeu-o dentro da fronha do travesseiro sem compartilhar uma palavra sobre ele. Uma transformação ocorreu, e ambos estavam cientes disso. Amor em meio a uma terra hostil. 2 semanas depois, Ilsa desceu do caminhão de trabalho na fazenda Walker, sem levar nada além de uma carta. Ela havia persuadido o oficial do acampamento a permitir seu retorno extraoficial. Circulava a notícia de que a família Walker estava procurando trabalhadores novamente, e ela garantiu que seu nome fosse incluído na lista. Thomas estava parado junto ao portão, sem um sorriso no rosto. Ilsa também não. Em vez disso, ela lhe entregou a carta com as páginas dobradas, seladas e tremendo levemente em sua mão. Ele a abriu imediatamente, ali mesmo em meio à poeira e ao calor, seus dedos ásperos movendo-se com mais deliberação do que o normal. O conteúdo dizia: meu retorno não é compelido por permissão. É uma escolha que eu faço. Você questionou se eu algum dia retornaria. Esta é a minha resposta. Naquele dia, eles trabalharam em silêncio, mas algo mudou entre eles. Não era um jogo de flerte, nem um produto da imaginação. Era algo genuíno. Uma decisão havia sido tomada, de ambas as partes. No entanto, nada era simples. Eles ainda estavam separados pela língua, patente, guerra e legislação. Tudo relacionado ao relacionamento deles era não escrito, não dito, não reconhecido e potencialmente perigoso. A confraternização entre civis americanos e prisioneiros alemães não era apenas desaprovada. Podia resultar em medidas disciplinares, até mesmo a transferência ou deportação do prisioneiro. Para os americanos, demonstrar simpatia pelos nazistas em 1945 podia significar a perda de amizades, empregos e reputações. E, no entanto, relacionamentos como o deles eram predominantes. Por todo o país, inúmeras conexões surgiram entre prisioneiros alemães e moradores locais.
frequentemente fomentadas por meio de trabalho compartilhado, música ou iniciativas educacionais. Algumas eram românticas, menos ainda perduravam, mas aquelas que perduravam brilhavam intensamente em segredo. Thomas e Ilsa criaram meios de passar tempo juntos, sem levantar suspeitas. Trabalhando lado a lado durante as tarefas agrícolas, eles faziam pausas para o almoço escondidos atrás de celeiros e trocavam mensagens secretas em postes ocos de cerca ou dentro de livros emprestados. Ocasionalmente, quando ninguém estava olhando, ela cantarolava uma antiga canção folclórica, uma melodia que sua avó costumava cantar. Thomas tentava adivinhar a melodia, simplesmente para mantê-la motivada. Um dia, ele lhe entregou um esboço a lápis que havia feito, desajeitado, mas sincero, representando um campo de algodão sob o pôr do sol. No canto, ele havia escrito: "Para a garota que transformou tudo em que eu acreditava." Ilsa não chorou. Ela dobrou o papel, enfiou-o na blusa e murmurou: "Obrigada." No entanto, mesmo em meio a essa felicidade silenciosa, o medo persistia. A guerra havia acabado, é verdade. A Alemanha se rendeu. Hitler estava morto, mas, em muitos aspectos, a paz era tão desconcertante quanto a própria guerra. Ilsa não sabia o que a esperava em casa, ou se ainda restava alguma coisa. Sua cidade natal havia sido destruída por bombas incendiárias. Cartas da Europa levavam meses para chegar, quando chegavam. Circulavam boatos entre os detidos sobre a Alemanha sofrendo com a escassez de alimentos, a crueldade dos soldados soviéticos no leste e mulheres como ela enfrentando a desgraça ou a prisão por seu próprio povo por sobreviverem à guerra sob o controle dos aliados. A ideia de voltar para casa depois de tudo isso não parecia mais um retorno ao lar. Parecia aniquilação. Thomas sentia isso, mesmo que ela não o expressasse verbalmente. Assim, em uma tarde de final de outubro, ele fez a pergunta que ambos vinham evitando: "E se você ficasse aqui?" Ilsa o examinou, com as mãos sujas e o rosto avermelhado pelo trabalho, e hesitou antes de responder. "Sou uma prisioneira", disse ela por fim. "Não tenho o poder de decidir." No entanto, Thomas não estava perguntando sobre questões legais. Ele estava sondando suas emoções. Na semana seguinte, ele abordou um membro do clero local sobre os procedimentos para se casar com uma estrangeira. O clérigo suspirou e respondeu: "Não é viável enquanto ela ainda for prisioneira de guerra. Depois, você precisaria da aprovação do governo. E não conte com isso." Mesmo assim, Thomas persistiu. Ele se comunicou com seu congressista, o Exército, e também buscou aconselhamento na Cruz Vermelha. Simultaneamente, Ilsa havia solicitado discretamente uma transferência para outro campo, mais próximo dos locais que lidavam com os procedimentos de repatriação. Ela não revelou isso a Thomas, temendo não conseguir cumprir suas promessas. Mais tarde, em dezembro, chegou um aviso. Todos os prisioneiros alemães passariam pelo processo de repatriação obrigatória no início de 1946, envolvendo exames médicos, preparação de documentos e preparativos para a deportação. A maioria deveria partir em 3 meses. Ao ler o aviso sozinha em seu beliche, Ilsa percebeu que lhe restavam menos de 100 dias nos Estados Unidos. Naquela noite, Thomas a encontrou nos arredores da propriedade dos Walker, um local fora do alcance das patrulhas do campo. "Recebi seu desenho." Ela sussurrou. "Está no meu travesseiro." Ele segurou a mão dela delicadamente como se quisesse preservar o momento e disse: "Não quero perdê-la. Sua origem não me importa." Ilsa ficou em silêncio por um longo período antes de dizer: "Sabe das fofocas que vão circular sobre você?" Thomas assentiu. "Deixe-os tagarelar." Este era um sentimento tipicamente americano. O fim das guerras, seguido pelo dilema de 2 reinos distintos. Em janeiro de 1946, a guerra havia cessado não apenas no papel, mas também em espírito. As tropas americanas estavam voltando para casa. As fábricas passaram da produção de tanques para a de eletrodomésticos.
Houve desfiles, casamentos e bebês com nomes de líderes militares. No entanto, para Ilsa Kohler, nada parecia conclusivo. Ela permanecia em um estado de incerteza, nem cativa, nem cidadã, nem libertada, mas também não desvinculada. Seu traje foi substituído de uniformes por roupas comuns de trabalho. Seus dias eram consumidos por trabalho, aulas de inglês e expectativa. O governo americano havia iniciado procedimentos formais de repatriação. Prisioneiros de guerra alemães estavam sendo manuseados, categorizados e transportados de volta para a Europa em grande número. Homens lideravam o caminho, seguidos por civis e, em seguida, mulheres como Ilsa. Sua hora se aproximava. Ela recebeu uma notificação. Apresente-se no acampamento Hearne, Texas, partida dentro de 4 semanas. Destino não especificado. Bremerhaven, Alemanha. O documento não especificava os eventos subsequentes, nem confirmava se seus pais estavam vivos, nem sugeria um retorno a um lar ou ruínas. Nenhuma palavra sobre Thomas foi mencionada. Ao ouvir a notícia, seu maxilar se apertou, mas ele permaneceu em silêncio sem levantar a voz. Apenas assentiu solenemente e disse: "Precisamos tomar medidas oficiais agora." Ele havia pesquisado exaustivamente. Havia uma pequena brecha legal a ser explorada. Em 1945, a Lei das Noivas de Guerra do ZERIOA foi promulgada, permitindo que mulheres estrangeiras que se casassem com militares americanos durante a guerra entrassem legalmente no país, mesmo que fossem cidadãs de ex-inimigos. No entanto, Ilsa era solteira naquela época e Thomas não servia mais na ativa. No entanto, havia um precedente. Alguns casamentos de prisioneiros de guerra já haviam ocorrido, embora fossem incomuns. Thomas contatou um advogado compassivo em Dallas, fez ligações e escreveu cartas. Ele obteve depoimentos de moradores da cidade que viam Ilsa como uma jovem tranquila e diligente, não uma nazista, enquanto ela era transferida para o campo Hearne, o penúltimo destino antes da repatriação. O campo era imenso, movimentado e desorganizado. As emoções estavam à flor da pele. Alguns detidos aguardavam ansiosamente a volta para casa. Outros estavam petrificados. Circulavam rumores sobre prisões, retaliações e fome na Alemanha do pós-guerra. Ilsa recebeu uma carta solitária de sua cidade natal. Sua mãe havia morrido em um ataque aéreo, enquanto o destino de seu pai permanecia incerto. Seu irmão, desaparecido, não havia retornado. Agora, toda a sua existência residia no Texas, em meio a campos de algodão, sorrisos amigáveis e um homem que guardava sua primeira mensagem na carteira. Thomas chegou para uma visita, explorando uma autorização de trabalho civil para entrar. Eles conversaram em lados opostos de uma barreira de arame. O guarda lhes concedeu 10 minutos. "Vocês aceitam minha proposta?" repetiu ele, mais suavemente desta vez. "Não tenho certeza se eles vão permitir," ela respondeu. "Não me importo de esperar." "Ilsa Kohler conseguirá ir embora," confirmou ela com a voz embargada, enquanto olhava para baixo e depois para cima. Os documentos estavam sendo processados lentamente, precisando da aprovação das autoridades militares, de imigração e dos tribunais locais, que exigiam justificativa e provas. Sua partida estava marcada para fevereiro, mas posteriormente adiada para 1º de março devido a restrições de tempo. Pouco antes de sua partida planejada, chegou um telegrama do gabinete do reitor regional, concedendo à senhorita Ilsa Kohler e ao Sr. Thomas Walker uma licença de casamento mediante registro presencial. Era uma oportunidade limitada, sem garantias. Naquele dia, Ilsa foi levada sob escolta a um tribunal em Waco, Texas, onde Thomas a encontrou, vestida formalmente com sua melhor camisa e gravata emprestada. Ela usava um vestido branco simples emprestado pela filha do pastor. Não houve apresentações musicais, nem flores. Apenas um juiz cansado, 2 testemunhas e um voto murmurado em inglês com sotaque. Sim, aceito. Naquela tarde, o status de Ilsa mudou. De inimiga estrangeira, a esposa legítima de um cidadão americano, sua deportação foi adiada, aguardando uma revisão abrangente da imigração. Ela não retornou à Alemanha. Em vez disso, voltou para Amarillo.
Boatos a perseguiram pela cidade. No entanto, Thomas permaneceu ao seu lado, assim como sua família. Gradualmente, a cidade se tornou mais receptiva. Alguns nunca se animaram com ela, enquanto outros apreciavam sua resiliência silenciosa. Ela aprendeu a assar pão de milho, cultivou girassóis atrás do celeiro e conseguiu emprego na biblioteca local, instruindo veteranos que retornavam sobre o alemão contra o qual haviam lutado. Quando questionada sobre suas origens, ela sempre respondia com a mesma afirmação: "A Alemanha me trouxe aqui, mas a América me impediu. Um casamento, uma nova vida e um adeus à Alemanha para sempre." Ilsa e Thomas se casaram em particular e sem pompa. Para eles, era mais do que suficiente. Após o casamento no tribunal, Ilsa se estabeleceu em uma humilde casa de fazenda nos arredores de Amarillo, intocada pela devastação da guerra. Embora simples, com apenas 2 cômodos, uma varanda lascada e um quintal abandonado, era o paraíso para Ilsa. A liberdade de arame farpado, guardas e chamadas, substituída pela tranquilidade, Campos e Thomas. No início, os vizinhos ficaram cautelosos. Alguns a cumprimentaram educadamente, outros nem a reconheceram. Uma viúva idosa que perdeu um filho na Bélgica se recusou a falar com Ilsa por mais de 1 ano. No entanto, Ilsa respondeu não com raiva, mas com ações. Ela cozinhava, ajudava no que podia, frequentava a igreja e falava apenas quando abordada. Gradualmente, a hostilidade diminuiu, não porque as pessoas se esqueceram de seu passado, mas à medida que passaram a conhecer seu eu presente. Na primavera de 1946, a mãe de Thomas presenteou Ilsa com uma lembrança de casamento, seu antigo véu, guardado desde seu casamento em 1919, para uma segunda cerimônia, desta vez na capela local. Sem compulsão, ela ansiava por isso. Nessa ocasião, havia música, flores e um vestido emprestado por uma prima. Desta vez, ela proferiu suas promessas em inglês. Optou por sua nova terra. No entanto, a antiga não foi totalmente apagada. Escreveu cartas para parentes, qualquer um que ainda residisse no passado. Despachava pacotes de ajuda sempre que possível. Pêssegos em conserva, analgésicos, às vezes fotos instantâneas. No entanto, a correspondência diminuiu. Algumas não chegaram ao destino. Algumas voltaram sem serem entregues, sem serem abertas. Um dia, ela parou de escrever. Ilsa nunca mais voltou à Alemanha. Nunca para visitas, nem para funerais, e nem mesmo após a queda do Muro de Berlim. Quando questionada, ela apenas afirmou que uma vida terminava, outra começava. Elas viveram períodos de seca, crises econômicas, a Guerra Fria, o advento da televisão e a primeira pegada da humanidade na Lua. Não tiveram filhos, uma tristeza silenciosa que raramente discutiam. Mas eles tinham sobrinhas, sobrinhos, uma rede, um lar. Conhecida como a alemã, que se lembra de tudo na biblioteca local, Ilsa ensinava a pronúncia de Goethe a alunos do ensino médio. Ela preparava o Spatzel para na feira do condado. No dia dos veteranos, ela ficava com o marido na primeira fila, sempre juntos. Ocasionalmente, principalmente no outono, ela se sentava na varanda com um lápis e um caderno desenhando. Quando uma vizinha lhe perguntou sobre seus desenhos, Ilsa respondeu: "Memórias antes que se desvanecam demais." Um desses esboços, preservado por um parente distante, retratava um campo de algodão sob o pôr do sol. No canto, escritas em sua caligrafia elegante e inclinada, havia 4 palavras: tudo o que eu pensava que sabia. Thomas faleceu em 1993 e Ilsa o seguiu em 2007. Eles estão enterrados lado a lado em um pequeno cemitério do Texas, sob uma lápide compartilhada que diz: "Juntos, através da guerra e da paz." A história de Ilsa não apareceu em livros didáticos, nem virou manchete. Nenhuma medalha foi concedida, nenhuma cerimônia pública foi realizada. 37 casamentos entre prisioneiros alemães e cidadãos americanos surgiram após a Segunda Guerra Mundial, incluindo mulheres como Ilsa,
que escolheram ficar apesar de crescerem odiando seu novo país. Essas uniões não nasceram da necessidade, mas do amor. Tais histórias não se encaixam facilmente em memoriais de guerra. Elas desafiam nossos preconceitos. Elas nos forçam a contemplar a noção perturbadora de que, mesmo em adversários, pode haver empatia. Mesmo entre estranhos, pode haver compaixão. O regime nazista nunca havia previsto tal coisa, que alguns de seus jovens devotados se apaixonariam por aqueles que foram ensinados a abominar. Notavelmente, esses indivíduos encontraram o amor correspondido. Isso não foi uma traição nacional, foi uma reafirmação de nossa humanidade compartilhada. Ilsa manteve sua identidade alemã, mas ela personificou a essência da América. Por convicção e não por linhagem, ela mantinha firmes convicções na diligência, nas oportunidades e no valor humano. Defendia que os indivíduos deveriam ser avaliados com base em seus atos, não em sua ancestralidade. Suas convicções não se originaram de um discurso ou lema. Brotaram de uma plantação de algodão no Texas, onde um homem lhe ofereceu uma bebida em vez de hostilidade. Após seu falecimento em 2007, um jornal local escreveu um breve obituário. Ilsa Walker, esposa querida, bibliotecária e amiga de todos, residente no Texas e natural da Alemanha. O artigo omitiu a guerra, mas sua sobrinha relembrou uma história, a narrativa final que Ilsa contou antes de partir. Perguntaram-lhe se ela alguma vez se arrependeu de ter deixado a Alemanha. Ilsa fez uma pausa significativa. Então respondeu: "A Alemanha me incutiu medo. A América ofereceu esperança. Eu optei pela esperança.